Uma das cenas mais perturbadoras de filme que eu já vi, por estranho que pareça, não faz parte de nenhum filme de horror, de nenhum filme deliberadamente grotesco, mas é uma cena da refilmagem do Robocop de 2014, na qual o androide lá, o Robocop, ele mostram para ele o que sobrou do corpo dele depois do acidente, depois que transformaram ele numa máquina e tal. E ele descobre que só sobrou o rosto e os pulmões e uma das mãos dele. Daí ele vê horrorizado que não sobrou nada. Ele fala, não sobrou nada, não sobrou nada. E é uma cena que para mim é perturbadora. E ela me faz pensar sobre o que define o que nós somos. Vamos falar um pouco sobre isso. Você está no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e assistam também os outros. Essa cena do filme, da refilmagem Robocop, o filme em particular, não é exatamente filosófico. Mas essa cena, não sei se deliberadamente ou por acidente, é uma cena extremamente filosófica, que o androide ele se confronta com o fato de que, na verdade, ele é muito mais máquina do que humano. E pela angústia nos olhos dele, você fica se perguntando o que ele está sentindo. Será que eu sou humano? O que eu sou? O que restou de nós? Eu tenho um amigo ateu que diz que a crueldade humana é a prova de que Deus não existe. É a prova de que nós não somos nada além de animais. Eu evito discutir com esse amigo, mas eu fico pensando, que animal que é cruel? Qual animal é cruel? Qual animal faz ações porque ele sente prazer em ver os seus inimigos massacrados? Até aqueles que não são capazes de fazer a ele mal algum. Que animal que consegue ser mal sem ter absolutamente nada a lucrar com a sua maldade? Eu acho que é exatamente o contrário. A maldade humana, a maldade suprema do ser humano, que nós somos capazes, ela demonstra que tem algo sobrenatural agindo na existência dos homens. E não é exatamente o sinal mais virtuoso aquele que revela que há algo além do físico. Não, é a maldade humana. Mas leva-nos a pensar que se existe algo capaz de despertar tanta maldade no homem, tanto mal, deve também haver algo que desperta o bem. E aí a gente é obrigado a pensar de novo em Deus. Um filósofo disse uma vez que um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento te afasta de Deus, mas muito conhecimento te traz de volta para perto de Deus. E isso da existência, o que sobra quando uma pessoa é amputada ou quando uma pessoa está numa doença terminal, é capaz de se comunicar, o que sobra? O apóstolo Paulo disse que o único objeto, a única qualidade que nós carregaríamos dessa vida é a fé. Fé, a esperança e a caridade. Mas sobretudo a fé, porque a fé é a confiança das coisas que não podem ainda ser provadas, as coisas que ainda não podemos ter certeza. Porque o ser humano ele tem que fazer certas escolhas e essas escolhas envolvem fé, mesmo quando você escolhe ser ateu. Você está fazendo uma escolha que envolve uma fé daquilo que você não tem como ter certeza. E isso não te faz nem menos nem mais humano. É isso que te faz humano. É isso que te faz capaz de exercer o presente do livre-arbítrio. É essa escolha de você vai ter fé nisto ou naquilo, você vai carregar essa ou aquela esperança. Eu sempre me lembro que uma das ações que me fez não odiar, mas desprezar mais o deputado federal Jean Willis, ex-deputado federal, foi uma entrevista que ele deu, que perguntaram para ele o que ele faria se o mundo fosse acabar em um dia. Ele falou, eu
eu usaria todas as drogas do mundo e faria sexo com homens, mulheres, com todo mundo. Ou seja, se a existência dele fosse acabar em 24 horas, ele ia tentar comprimir uma vida de prazeres em 24 horas. Esse seria o objetivo dele. Isso para mim é uma forma de pensar animalizada. Eu acho que o ser humano ele tem que ser capaz de entender que, embora o tempo dele seja limitado, que ele não é obrigado a fazer todas as escolhas, nem todas as experiências são necessárias para que ele tenha vivido a vida. Eu espero que a maioria de vocês escolhesse, se tivesse 24 horas, estar num lugar calmo, estar num lugar onde você possa ver o sol, respirar o ar puro, estar com a sua família, dar um abraço nas pessoas que foram importantes para a sua vida, reconciliar-se com o seu Criador, ter paz, apreciar, sim, uma última refeição, um último gole de vinho, mas não num desespero animalizado de comprimir todos os prazeres da vida em mínima hora. Esse desespero, tipicamente esquerdista, dessa agonia, esse desespero para conseguir tudo a qualquer custo, tudo no menor espaço de tempo possível, é aquilo que faz a esquerda justificar a si mesma, as suas mentiras, os seus enganos, a roubalheira, porque tudo gira em torno de obtenção de prazer, obtenção de poder. E eles se esquecem que, na verdade, o máximo que tudo isso pode ser é uma armadura em volta da fragilidade do que resta quando nós tiramos todas essas coisas. Eu acho que a humildade é a arma mais poderosa deste mundo. Vários versos bíblicos falam que a humildade é uma ferramenta poderosa para o homem, para ele se apresentar diante de Deus. Quando o homem é humilde o suficiente para ele perceber o quanto ele é pequeno, o quanto ele é mínimo, o quanto ele é frágil, dificilmente alguém pode machucar esse homem, pode derrotar esse homem. O homem que sabe das suas limitações, sabe que quase tudo que ele tem na vida, no corpo, na personalidade, na sua existência emprestado, não é dele mesmo, esse homem dificilmente é derrotado. Porque mesmo que você tirasse tudo que ele tem, mesmo que você tirasse o emprego dele, mesmo que você tirasse a saúde, os membros, mesmo que você destruísse tudo o que empresta a esse homem honra, admiração, essa mulher honra, admiração, quando eu falo homem eu quero dizer homem e mulher, você não poderia destruí-lo de verdade. Quando ele é revestido de humildade, quando essas coisas se forem, ele vai saber que elas não eram dele de verdade, elas eram presentes, emprestados, que vieram não porque ele é digno, mas porque as circunstâncias, o acaso, as bênçãos de Deus caíram sobre ele, mas poderiam cair sobre qualquer outro. Eu sei da importância de nós termos saúde, de nós termos nossos membros, de nós termos nossas faculdades mentais, nossa capacidade de ver, de enxergar, de falar. Tudo isso são presentes maravilhosos que Deus nos deu. Mas quando algum desses faltar, quando algum desses se for, nós deixamos de existir, nós deixamos de ser gratos, nós deixamos de ser seres humanos. O que nos torna seres humanos? Eu acho que dos maiores erros da humanidade foi quando eles decidiram que eles não iam mais acreditar que homens e mulheres eram diferentes. Não que os homens e mulheres não tenham o mesmo valor, ambos têm o mesmo valor, são ambos de mesmo valor, mas quando o homem decidiu que ele não ia mais acreditar que homens e mulheres eram diferentes, eles perderam, tanto os homens perderam quanto as mulheres perderam. As características arquétipicas de um homem, a razão, a lógica, a estratégia,
deixaram de ser importantes para um homem exercer, ser dono e não que ele fosse tomar para si e não deixar mais ninguém ter, mas ele vivenciar o que faz dele um homem, a lógica, a razão, a estratégia, o controle dos sentimentos, não que ele não tenha sentimentos, mas o controle dos seus sentimentos, não se deixar sobrepujar pelos seus sentimentos. Nisso está a força do homem, nisso está o que torna o homem um homem. E o que torna a mulher uma mulher forte é a intuição, é o sentimento, é a empatia, a capacidade de trazer conforto. Porque o homem primordial, ele era capaz de trazer segurança com a luta, com a lança, mas só a mulher era capaz de trazer conforto, com o sorriso, com a conversa, com a empatia, com o acolhimento que ela dava. E nesse mundo onde o homem dava a segurança e a mulher dava o conforto, ninguém era menor do que ninguém, mas cada um sabia que podia ser completo em si mesmo porque ele não estava tentando ser outra coisa. São escolhas. E a humanidade já fez muitas nessa nossa história. Mas essa é uma das escolhas que eu acho que foi equivocada e foi o começo do fim para a gente. Hoje nós vemos homens que não são homens de verdade, mulheres que não são mulheres de verdade. Por quê? Porque a maioria desses homens está tentando ser mulher e as mulheres estão tentando ser homens. Uma confusão mental que eles já não sabem mais que papel é o deles, o para onde ir, o que fazer. Se sentem infelizes e não sabem por quê. Mas mesmo assim, mesmo nesse mundo caótico, o que resta para nós? O que nos faz humanos? Para cada um de nós vai ser algo diferente. Mas lembre-se que não é o que você tem, não é nem o que você é, não é nem a sua saúde, nem as suas pernas, nem os seus braços, nem os seus olhos, nem seus... Não é isso que te faz humano. É algo indizível. E nesse indizível você vai morar até o último dia da sua vida. O que você vai fazer com ele é uma escolha sua. Ninguém pode tomar de você. Ninguém tem o direito de falar, você tem que crer em Cristo. Embora eu acho que seria extremamente lucrativo para você no longo prazo crer em Cristo. Mas ninguém tem o direito de te forçar a crer. Ninguém tem direito de te forçar a ser ateísta. A dizer, Deus não existe, vai embora daqui. Eles podem até dizer. Mas o fato deles dizer não tem o poder, o condão, não é o encantamento que torna isso verdade. Então, o que torna nós seres humanos é sempre o que nós vamos fazer com aquilo que restou. Mesmo que aquilo que restou seja você imóvel numa cama, incapaz de se mover, incapaz de fazer absolutamente nada, totalmente impotente. A única coisa que você pode controlar é o que está dentro da sua mente. Mesmo assim, é o que você vai fazer com aquilo que te restou.